Queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos do Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Pela manhã anunciar o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Esse salmo é conhecido como o Cântico do Descanso. Muito mais do que a ausência de tarefas, a promessa do Senhor é que quando o seu povo o adorasse, Ele restauraria sua força, Ele realinharia sua visão. Eu acho que nós estamos precisando disso hoje. Eu não sei você, mas eu já estou bem cansado da pandemia, de perder pessoas próximas. Mas o maravilhoso é que nós podemos falar: Senhor, fica conosco nesse momento. É uma música que me lembra muito a Dericlê e o Soterto, e saudades dos cultos de domingo de manhã. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Continuamos nesse domingo as nossas conversas sobre Atos dos Apóstolos, mas antes nós lermos o texto e meditarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos ilumine a mente e o coração para que a palavra dele possa falar à nossa vida, nos renovar, nos restaurar, nos abençoar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que temos a oportunidade nessa manhã de mais uma vez lê-la e meditar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que a inspirou, agora possa iluminar, Senhor, a nossa mente, o coração, para que possamos não apenas aprender mais da Tua palavra, ter mais conhecimento, mas que ela faça em nós a mudança que o Senhor espera, que o Senhor deseja, que o Senhor, no seu plano eterno, quer que aconteça na vida dos seus. Que
que ela nos renove, nos transforme, nos vivifique, nos encoraje, nos dê razão para viver e nos dê mensagem para proclamar. Dá-nos essa bênção nessa manhã. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos já conversando, esse é o 4º domingo, naquela história que começa lá no capítulo 21, quando Paulo vai a Jerusalém e depois há aquele tumulto no pátio do templo, tentam matar Paulo, há uma intervenção por parte dos soldados romanos que levam Paulo cativo e Paulo faz um discurso então à multidão, a multidão fica raivosa, o comandante Cláudio Lísias leva Paulo para a fortaleza romana e faz uma convocação aí, né, do Sinédrio para que os líderes religiosos pudessem de alguma maneira conversar com Paulo com esses líderes religiosos, esses líderes do Sinédrio. E o que Cláudio Lísias pretendia era uma composição, né, era uma chegada de acordo para tentar evitar qualquer tipo de tumulto em Jerusalém. Mas nós sabemos, e vimos isso no último domingo, esse encontro do Sinédrio com Paulo acabou provocando uma nova discussão. A palavra de Paulo provocou uma divisão no Sinédrio entre saduceus e fariseus, ao ponto que começaram a brigar entre si e também com Paulo. E Cláudio Lísias, mais uma vez, retira Paulo do tumulto com receio de que Paulo fosse, de alguma maneira, ferido. O texto que nós vamos ler nessa manhã e meditar é a continuação desse evento, agora a decisão de Cláudio Lísias, né, em encaminhar Paulo para Cesareia, com o propósito de que ele seja julgado agora pelo governador da Judéia. Mas antes de nós conversarmos sobre todos esses eventos, né, vamos ler o texto e à medida que formos lendo, nós vamos entendendo o que esse texto tem para a nossa vida. O versículo 11 diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Pois bem, aqui nós temos uma palavra, né, do Senhor Jesus que se aproxima, né, de Paulo. O texto de Lucas não nos dá relatos de como isso aconteceu. Será que foi uma visão, um sonho? Paulo ouviu audivelmente essa voz? Lucas não nos dá nenhuma dessas informações. O que é importante para nós, de acordo com o relato de Lucas, é que Jesus fala com Paulo. Jesus traz uma palavra para Paulo que é muito importante. E a palavra começa, essa palavra de Jesus começa com uma palavra-chave, coragem, né? Essa própria palavra revela como estava o coração de Paulo. Paulo, por óbvio, por conta de toda a situação acontecida no pátio do templo, da reação das lideranças judaicas, né, e também por estar preso, né, estar sob custódia, né, ali dos romanos, Paulo estava com o coração temeroso. É um ser humano. O próprio Senhor Jesus também, nos diz as Escrituras, antes de ir para a cruz, teve esse momento no Monte das Oliveiras, um momento em que clamou ao Pai: Pai, olha para a minha condição, né, e não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade, mas passa de mim esse cálice, né? Afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor, esse sofrimento. Ora, nós não somos, nenhum de nós somos maiores do que Jesus. Há momentos na nossa vida que temos medo da morte, temos medo do sofrimento, temos medo das situações que vêm à nossa volta e não temos como controlar, temos como ter controle sobre elas. Paulo não tinha nenhum controle sobre a situação, ele estava completamente à mercê das decisões do Império Romano, ou se caísse na mão daqueles
terroristas, né, que queriam matá-lo, né, os terroristas religiosos, Paulo poderia ser morto. E é claro que Paulo tinha uma convicção de que melhor é estar com Cristo do que estar nesse mundo. Ele escreve isso aos Filipenses capítulo 1, mas em nenhum momento nós vamos encontrar um Paulo que está desejoso de morrer, que está desistindo da vida, que não tem propósito. Ele tem compreensão clara de que a vida dele tem um propósito e que ele quer cumprir o propósito que Deus deu à sua vida. Isso dava motivação para viver, não desejo de morrer. Paulo aqui está com medo, está temeroso. É por isso que Jesus vem e diz para ele: coragem. Ora, ninguém precisa receber uma palavra, seja corajoso, tenha coragem, se não estiver sofrendo um momento de temor, de medo, de angústia, de solidão, de desespero, né? A palavra coragem tem sentido quando nos encontramos em situações assim. E Jesus diz a Paulo: coragem, coragem, né? Você deu testemunho em Jerusalém e é necessário que você dê esse testemunho também ali em Roma. O biblista David Garland destaca: o plano de Deus é que Paulo dê testemunho e não que ele seja inocentado. Eu, quando li essa expressão no comentário de David Garland, eu fiquei muito impressionado, né, do fato dele chamar atenção para essa situação, né, porque o texto em nenhum momento fala, né, a voz de Jesus em nenhum momento fala: olha, você vai para Roma e você vai ser livre, você vai ser inocentado, você vai ser livre das injustiças, você vai ser livre de uma condenação injusta. Nada disso. Não há nenhuma palavra, nenhuma linha sobre isso. O que Jesus diz para ele é: você tem que ser minha testemunha lá em Roma, como você foi aqui em Jerusalém. Isso deve levar-nos a pensar, né? Às vezes nós queremos algumas coisas, ou às vezes nós imaginamos algumas coisas, mas qual é o plano de Deus para a nossa vida? Verso de número 12: quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Aqui nós temos um juramento, né, de matar Paulo. Eles decidem fazer um jejum, né, não comer nem coisa alguma, né, diz o texto, enquanto eles não matarem Paulo. Nem sempre as pessoas fazem jejuns por coisas boas, né? Elas podem jejuar por coisas bem ruins. Olha só o jejum aqui. Eles estão jejuando com uma promessa, com um juramento de que querem matar Paulo. E eles fazem esse juramento, tem uma compreensão muito interessante, porque estão dizendo assim: olha, se nós não matarmos Paulo, nós queremos ser amaldiçoados por Deus pela nossa falha. Olha que coisa, que oração mais absurda, né? Jejua com o propósito de matar outro e ainda pede para Deus amaldiçoar se eles falharem nesse homicídio, né? Olha que coração mais longe de Deus, querendo fazer as coisas para Deus, né? Como a religião pode cegar as pessoas, né? Como a religião pode cegar os seres humanos, que fazem promessas para Deus para poderem prejudicar o próximo, né? Para matar o próximo. E esse juramento aparece no texto 3 vezes. Aparece no verso 12, aparece aqui no verso 14 que nós lemos e aparece novamente no verso 21. O que Lucas quer demonstrar para nós claramente que esses homens haviam feito um juramento e estavam decididos a cumpri-lo sob pena, né, de serem eles mesmos amaldiçoados pelo descumprimento desse juramento. Verso de número 15: por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que deseja investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Então eles vão até o Sinédrio. Aqui a gente entende que é a parte do Sinédrio dos saduceus, já que os fariseus já haviam dito que Paulo não poderia ser condenado de nenhum tipo de heresia e de blasfêmia.
Então, aqui dá a entender o texto que esses 40 homens vão ao encontro dos saduceus e de outros líderes religiosos saduceus e fazem, né, um acordo, né, ou querem fazer um acordo. Vocês vão lá para o Cláudio Lísias, pedem para Cláudio Lísias mandar Paulo aqui para o Sinédrio e nós vamos, no trajeto, né, em que Paulo estará sendo trazido ao Sinédrio, nós vamos matá-lo. Esse é o plano que eles fazem, né? Eles fazem um plano para matar o Paulo, aí com a colaboração do Sinédrio e dos principais líderes religiosos de Jerusalém. Verso 16, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Aqui nós temos uma surpresa, né? O leitor é surpreendido, nós somos surpreendidos nessa história, porque descobrimos que Paulo tem uma irmã que mora em Jerusalém e o filho dessa irmã de Paulo, portanto sobrinho de Paulo, teve conhecimento dos fatos, né? Dessa trama, dessa armadilha que querem fazer para Paulo. Nós não sabemos, aqui o texto não nos informa, como o sobrinho de Paulo soube dessa trama orquestrada. O texto apenas nos diz que o sobrinho de Paulo teve essa informação e ele entra na fortaleza e contou tudo a Paulo. Aqui algumas questões precisam ser esclarecidas, né? Paulo estava sob custódia do Império Romano, mas ele não era acusado de crime algum, portanto ele estava sob proteção, era uma prisão protetiva, né? Para que ele não pudesse ser agredido pelos judeus, mas não havia sobre Paulo nenhum tipo de acusação, nenhuma condenação. Paulo não era um prisioneiro e, como tal, ele poderia receber, por certo, visitas de pessoas, né, da sua família, pessoas que poderiam estar com ele. Aliás, quando Paulo estava em Roma, ele também recebia visitas, né? O próprio Epafrodito de Filipos leva uma oferta de Filipos para Paulo lá em Roma. Paulo chama para que Marcos possa ir também a Roma, o que demonstra que algumas pessoas tinham acesso a Paulo, mesmo depois que ele estava preso em Roma. Isso nós vamos descobrir nos próximos capítulos, né? Verso 17, então este, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. Verso 18, o centurião levou o rapaz ao comandante e disse, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe, o que você tem para me dizer? Ele respondeu, os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Verso 21, não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de sob maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. O comandante, ao ouvir essa palavra por parte do sobrinho, deve ter imediatamente se lembrado da cidadania romana de Paulo e agiu imediatamente para não permitir que o plano orquestrado pelos judeus revoltosos, rebeldes e assassinos pudesse se concretizar. Verso 22, então o comandante despediu o rapaz e, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido essas informações, chamando 2 centuriões, ordenou, tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Algumas questões são interessantes para a gente notar aqui, né? Depois que o sobrinho de Paulo relata essas informações ao Cláudio Lísias, né, o comandante, Cláudio Lísias então ordena que um grupo expressivo de soldados acompanhe Paulo de Jerusalém até Cesareia. Há um fato interessante aqui, né, que eles deveriam fazer isso a partir das 9 horas da noite, isso porque eles então saíram das 9 e chegariam
passariam a noite levando Paulo a Cesareia, num trajeto que duraria mais ou menos um dia de viagem, um dia e meio de viagem. Então eles planejam a saída mais tarde para não haver qualquer tipo de revolta em Jerusalém, né? Para que, de alguma maneira, aqueles que estivessem à espreita pudessem, de alguma maneira, atacar os soldados romanos ou tentar pegar Paulo e matá-lo, né? Então, por isso, a estratégia de sair num horário em que já não haveria mais suspeita ou de que haveria algum movimento por parte dos soldados romanos. A decisão de Cláudio Lísias é mandar Paulo para Cesareia, né? Cesareia era uma cidade importante, portuária, né, da Judéia. Ali ficava o governador, né, da Judéia, né, o procurador da Judéia. A gente fala de governador, né, mas era um procurador. Esses procuradores eram nomeados até então pelo Senado romano, né? O Senado romano nomeava esses governadores das regiões, e o nome, né, do governador, do procurador da Judéia era Félix, né? O Félix governou como procurador da Judéia durante 7 ou 8 anos, desde 52, né, depois de Cristo, por óbvio. Como nós estamos aqui, a informação de Lucas é que por volta então aí de 55, talvez 56, Paulo está saindo de Jerusalém em direção a Cesareia, que era essa importante cidade, reconstruída para ser a cidade imperial, né, a cidade da sede do Império Romano na Judéia. E é assim que Cláudio Lísias então se manifesta, né? Ele diante da situação do risco de Paulo ser morto em Jerusalém, ele não sabe muito bem o que fazer, é o que nós vamos perceber nos próximos versículos. Ele encaminha Paulo para Félix, e é isso nós vamos descobrir os próximos versículos. Verso 25, o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Aqui nós temos a carta do Cláudio Lísias a Félix, e nós vamos perceber as meias verdades, né? O problema é que não tem meia verdade, né? Você tem aqui omissões e distorções da verdade, porque o Cláudio Lísias não quer levar a culpa de que de alguma maneira tenha pactuado, né, com algum tipo de agressão a esse cidadão romano, e também tenha permitido qualquer tipo de confusão. Ele, por exemplo, omite que houve uma confusão no templo. Ele omite que ele prendeu Paulo achando que Paulo era um terrorista, vocês devem se lembrar disso. Ele não sabia que Paulo era romano, até que Paulo diga, né, àquele que iria açoitá-lo que se tratava de um cidadão romano. Portanto, essa informação do Cláudio Lísias é mentirosa. Ele mente no texto, ele omite e mente no texto para dizer, né, em outras palavras, que ele fez um monte de ações, várias ações de proteção de Paulo, né? Essas meias verdades aqui de Cláudio Lísias, nós vamos perceber que fazem parte, no fundo, de um desejo dele ser reconhecido pelo seu ótimo trabalho como comandante ali em Jerusalém. Verso 28, querendo certificar-me do motivo por que o acusam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei de que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra eles. Saúde. Algumas coisas precisam ser atentadas no texto, né? Veja, no verso 29 ele diz que não havia nada que justificasse que ele fosse morto, nem mesmo que ele fosse preso. E que ele então encaminha
Paulo até Félix para que Félix possa proceder um novo julgamento. Inclusive, ele já disse que já intimou os acusadores, portanto, os líderes religiosos de Jerusalém, o Sinédrio, para comparecer à presença de Félix e aí o Félix pudesse chegar à melhor conclusão de como fazer com essa situação. Uma pergunta fica para nós aqui. Se Paulo era um cidadão romano, se Paulo era inocente, não havia nada que justificasse sua morte ou prisão, por que então Cláudio Lísias envia Paulo para o Félix? Qual é a razão de Cláudio enviar o apóstolo Paulo para o governador, se não havia nenhuma acusação, inclusive, que justificasse a sua prisão? Verso 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Aqui nós temos então o relato, né, da chegada, né, de Paulo até Cesareia e a carta que foi entregue, né, do Cláudio Lísias para o governador Félix. Verso 34, lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Algumas questões para nós considerarmos aqui desses versículos. Ele pergunta de onde era o cidadão romano. A informação que ele queria era se ele estava sob a sua jurisdição. Do ponto de vista geográfico, né, Paulo não estava sob a jurisdição de Félix, porque se ele é da Cilícia, a Cilícia estava sob a jurisdição do governador da Síria e não do governador da Judéia. Mas, como o caso acontece dentro da sua circunscrição, né, dentro da sua, dos seus limites geográficos, que é a Judéia, parece-me que o Félix então entende que ele precisa pelo menos apurar o que está acontecendo. Ele quer ao menos saber se vale a pena encaminhar então Paulo para o julgamento lá na Síria ou se esse assunto pode ser resolvido ali mesmo na Judéia. É o que dá a entender o texto, porque ele diz: eu vou te ouvir após ouvir os teus acusadores. Ele quer saber o que se tem contra Paulo, antes de Paulo oferecer o seu discurso, né, a sua palavra. E ele foi detido. A palavra detido aqui não significa literalmente preso, que ele estava, por óbvio, sob os cuidados, sobre a tutela, né, dos soldados romanos, e ele está ali no pretório, né, de Herodes, no grande castelo, no grande fortaleza, no grande monumento criado por Herodes para o governo romano, na cidade de Cesareia, e havia ali um local específico para os presos. Paulo foi colocado ali como um preso, embora não tivesse sobre si nenhum tipo de julgamento. Vamos olhar o texto, o que ele nos ensina para a nossa vida? Primeiro, Paulo, inocente, se sujeita aos ritos processuais romanos. Galern comenta: a mensagem é que o cristianismo não coaduna com qualquer ato de empunhar a espada com os outros. A única arma de Paulo é o testemunho poderoso do Evangelho. O Galern, quando comenta esse texto, chama atenção para o fato de que Paulo, embora sendo inocente, e é claro, ele não se colocou passivo, ele fez um discurso diante da multidão, ele se defendeu diante do Sinédrio. Quando ele foi quase violentado, né, por açoites pelos soldados romanos, ele apelou para a sua cidadania romana. Ele não foi passivo, mas em nenhum momento Paulo partiu para a agressão, ou mesmo no texto encontramos qualquer tipo de ação por parte dos cristãos de libertarem Paulo, né?
com uma ação também, quem sabe, armada, como esses outros 40. Não houve por parte da igreja nenhum movimento de reação ao ataque planejado pelos 40 que queriam matar Paulo. E o biblista Garland comenta que, quando nós vemos esse texto, fica claro para nós que a única arma que Paulo tinha, se nós podemos chamar de arma, né, é o testemunho poderoso do Evangelho. É claro que todo esse nosso texto tem como palavra-chave essa palavra testemunho, né? Porque quando Jesus aparece para Paulo lá no versículo 11 que nós lemos, quando Paulo ouve a palavra de Jesus, como nós lemos no versículo 11, Jesus diz a Paulo: eu quero que você seja minha testemunha, importa que você seja minha testemunha em Roma, como você foi em Jerusalém. Então a palavra-chave desse texto é testemunhar. E como Paulo testemunha? Como Paulo, diante dessas situações todas, ele está testemunhando a sua fé. Vamos pensar nisso? E segundo questão para nós pensarmos, o reverendo Dr. Justo Gonçalves, historiador da igreja, escreveu sobre esse evento. Os interesses políticos e econômicos estão bem dispostos a nos usar e farão isso em favor de seus próprios propósitos, se não soubermos quem são esses poderes e qual o objetivo deles. De outro lado, às vezes parecemos estar desejosos demais de brincar com quem quer que esteja no poder, ou a ficar calados em relação à injustiça e à opressão, contanto que nos seja permitido pregar. Ou adulamos os ricos para que eles nos doem sua oferta. Contudo, entre essas opções infelizes, há o exemplo de Paulo, uma pessoa sábia, astuta e íntegra. Não é preciso comentar muito sobre aquilo que o Dr. Justo Gonçalves aqui fala, mas eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que Paulo estava sendo, de alguma maneira, usado por Cláudio Lísias para obter alguma promoção, alguma vantagem, algum elogio por parte do governador da Judéia. O fato de Paulo ser um cidadão romano, inocente, deveria ter já, por parte de Cláudio Lísias, ter sido liberto para que ele, já que não havia sobre ele nenhum tipo de acusação, e o próprio Cláudio Lísias diz isso com todas as letras. Ele deveria sim ter levado Paulo a Cesareia, mas não para um julgamento diante de Félix. Ele deveria ter levado Paulo para Cesareia para que ele pudesse seguir sua viagem em segurança. É claro que o texto nos aponta o fato de que os poderes desse mundo agem muitas vezes de acordo com seus próprios interesses, querendo vantagens, querendo obter de nós, inclusive igrejas, algumas vantagens, né? Como Paulo reage diante de tudo isso e como o Evangelho tem que reagir diante de tudo isso? Essa fica uma pergunta para o nosso coração, né? Perceber como Paulo está agindo e como Paulo vai agir em todo esse julgamento, nos demonstrando com toda clareza, né, como a igreja deve estar atenta para não se tornar subserviente às injustiças e à opressão daqueles que governam, nem fazer alianças espúrias com aqueles que governam, com aqueles que exercem poder, porque senão ela perde a força do seu testemunho. E por último, na noite escura da alma, Paulo recebeu do Senhor Jesus uma palavra de ânimo para continuar o seu testemunho. Não é exatamente nas escuras noites que a luz da lua brilha mais? O que isso nos diz nesses dias? Eu quero terminar com essa pergunta para você e para o meu coração. Paulo vivia uns momentos mais difíceis, ali preso pelos romanos, detido pelos romanos, sabendo de toda uma situação de que poderia passar, né, a violência, a morte por parte dos judeus extremistas, ligados aos saduceus. E nessa noite escura da alma, né, nesse momento difícil, nesse momento de dor, de sofrimento, ele recebe uma palavra de Jesus
para que ele tenha um ânimo recobrado, um ânimo redobrado, coragem para continuar a testemunhar. E aí fica para nós também nesses tempos que vivemos, quando parece que as trevas ficam mais densas, a noite escura, né, fica ainda mais escura, fica mais densa a presença do mal, da inverdade, da corrupção, da injustiça, da mentira, de poderes que não querem a justiça, mas a injustiça, querem calar a igreja, né? E às vezes calam a igreja roubando-lhe a sua voz profética, o seu testemunho, tornando a igreja aliada de poderes que produzem a morte e não a vida, a injustiça e não justiça. Como o diabo é sagaz, como o inferno é sagaz para roubar da igreja a sua força do testemunho. Eu quero nessa manhã chamar a sua atenção para esse texto. Não é exatamente nas noites mais escuras que precisamos ter a luz mais brilhante. Não foi isso que Jesus disse? Não coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para de lá ela ilumia todos que estão na casa. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra tão desafiadora para o nosso coração. Precisamos tanto de coragem nesse tempo. Precisamos tanto que o Teu Espírito Santo nos dê ânimo para não calarmos a nossa voz. A voz que testemunha do Evangelho do Reino, da verdade, da justiça, do amor que é capaz de redimir, restaurar, renovar, salvar. O amor que foi expresso na cruz do Calvário, o único amor capaz de salvar, redimir e restaurar. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, para que, enquanto igreja, restauremos o nosso amor pela Sua palavra, mas, acima de tudo, esse amor pelo Senhor Jesus Cristo, que nos faz obedientes à Sua palavra, cumpridores da Sua vontade. Abençoe, Deus eterno, também o nosso país, aqueles que governam, de maneira muito especial, Senhor, nesse momento tão difícil que enfrentamos. Tantas mortes, tantas vidas sendo ceifadas, tanto sofrimento. Ó bendito Senhor, que a Tua boa mão, poderosa mão, venha sobre o nosso país, venha sobre o mundo, e que a Tua graça se manifeste em nós, a Tua igreja, para que nesse tempo sejamos testemunhas vivas do Teu amor, da Tua vida, da vida que o Senhor tem para esse mundo, da esperança que o Senhor tem para cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém.